Amados irmãos e irmãs, que a paz do Altíssimo esteja entre nós e que o manto de Maria esteja a nos cobrir e a nos fortalecer em mais este momento. Unidos como irmãos que somos, vamos fazer reflexões nesses breves momentos, agradecidos a Deus por essa divina oportunidade que a nós é concedida. Vamos pensar um pouquinho e vamos trabalhar sobre a inspiração que a mim foi passada para conversarmos um pouquinho brevemente sobre os obstáculos. Os obstáculos que enfrentamos na vida. Cada ser transitando num determinado grau vibracional e enfrentando os seus obstáculos e seus desafios de forma diferente. A quem mais for dado, mais será cobrado. Num passado, todos nós recebemos também de Deus as bênçãos, as oportunidades, as chances para realizarmos a nossa vida e as nossas tarefas. Talvez não as tenhamos utilizado da forma mais adequada. Nestas oportunidades, podemos ter abusado do poder, da beleza, da inteligência e de todos os recursos que a nós foram concedidos. Por consequência, pelo amor infinito deste Deus, recebemos novas oportunidades. E nestas oportunidades corretivas e de aprendizados, precisamos efetuar o resgate de toda aquela plantação mal efetuada. Então, no campo do sofrimento, vêm os obstáculos. Obstáculos que nós precisamos vencer com resignação, com paz e com muito equilíbrio, sem nunca desistirmos e procurando sempre a renovada esperança e a certeza aliada à ação de transformação para darmos continuidade em nossos empreendimentos. Mas quando os obstáculos se repetem sucessivamente, com certeza, queridos irmãos, é uma evidência muito clara de que existe uma lei superior se cumprindo sobre todos nós. Uma lei de ajuste de causa e de efeito a se fazer cumprir sobre as nossas vidas, aonde não poderemos partir no caminho da revolta. Não deveremos tomar esse caminho, porque este caminho criará inevitavelmente mais obstáculos na nossa estrada. Outros sim deveremos buscar, por meio da prece, da meditação, o arrependimento sincero, que talvez não tenhamos nesta vida a nitidez do que fizemos, mas Deus sabe, na sua extensão, o que praticamos de errado e indevidamente, aonde faltamos com amor, aonde praticamos a maldade ao longo de nossas jornadas terrenas. Desta forma, por meio da resignação, da oração e de nos colocarmos diante do Pai com humildade, com sabedoria e com sinceridade, buscando sempre, buscando a nossa libertação, buscando a transformação, não cruzando nossos braços,
mas buscando todos os dias, continuamente, a nossa vitória. Mas sabendo que quando o obstáculo se repete e ela é um pouco tardia, sempre é consequência dos nossos maus atos praticados. Então, se recebemos hoje as oportunidades, vamos utilizá-las com muita sabedoria, porque elas poderão ser a chance divina para que nós venhamos a crescer e plantar boa semente para no futuro nós colhermos alegrias. Ou então, o sentido inverso, poderemos utilizar esses divinos recursos para praticar o mal, para enganar, para trazer o sofrimento. Em consequência, dias breves virão que os obstáculos farão parte continuamente de nossas vidas. Há muitos e muitos anos atrás, um senhor conversou comigo quando eu era menino. Eu era bem jovem nesta época. E ele disse para mim: as minhas mãos doem muito, doem demais. E eu não compreendo por quê. Porque os médicos fizeram exames e fisicamente não foi constatado algo que justifique essas dores. Pois bem, junto a esse senhor existia inúmeros escravos que eu visualizei com a visão espiritual. Inúmeros escravos. E segundo esses seres, esses espíritos, irmãos nossos, esse senhor era um feitor, era um homem que abusava muito da violência e do rigor com aquelas criaturas. Essas criaturas estavam perdidas no espaço, errantes e praticando o mal. Estavam na vingança propriamente dita e causando aquele feitor já reencarnado na figura de uma outra pessoa aquelas dores atrozes. Um orientador disse: somente por meio da oração. E esta oração necessita que esses seres que hoje se vingam, que eles sejam tocados. Então a gente percebe, a extensão do compromisso, da responsabilidade e vê como é amplo o caminho e como nós precisamos caminhar e também como somos pequenos. Os discípulos de Jesus perguntaram a ele inúmeras vezes por que eles não imperavam sobre os espíritos impuros da maneira como Jesus imperava, e ele os falou: esta casta de espíritos somente com muita oração e vigilância. Mas a oração que Jesus se refere não é uma oração de preces, é sim uma oração de atitude, incorporada no viver do dia a dia dele. Ele já era a própria oração. Ele não precisava orar, ele era a oração fundida em si próprio. Portanto, somente a presença de Jesus colocava esses espíritos vingadores numa situação em que eles não poderiam resistir. Ou eles abandonavam a presa, ou eles se transformavam, mas eles não tinham como resistir. Porque esta oração de Jesus era atitude em sua vida. Então, muito foi orado, muito foi trabalhado para esse Senhor, e lentamente, num processo lento, aqueles espíritos foram se retirando,
mas foram espíritos que se retiraram lentamente e há muito tempo eles o acompanhavam. Só que daí fica uma coisa abstrata e difícil de tu comprovar para uma pessoa que ele cometeu tal desatino e que é de sua responsabilidade. Não que nós estamos avalizando como certo a atitude dos escravos, não é isso. Mas eles estavam numa atitude de cobrança, porque eles também haviam sido muito flagelados. Então vamos sempre pensar e vamos analisar com muita cautela esta questão do hoje, do momento em que nós estamos tendo agora, para que a gente possa usar da forma mais adequada, mais equilibrada, mais inteligente, para que amanhã ou depois nós não venhamos a sofrer e a prejudicar outras pessoas. E assim, dentro desse quadro de acontecimento, existem muitos e muitos que nos acompanham, que vivem junto conosco, na maioria das vezes, sem nós sabermos. Mas então, que esta prece que Jesus falou, jejum e oração, que esta oração, dia após dia, possa estar tomando uma porção maior no nosso viver, gradativamente no nosso viver, para que nós possamos ter essas condições de espargir um fluido positivo, um fluido benéfico e também libertar. Por caso contrário, nós estaremos envolvidos de forma sem nem perceber. Se nós estamos num ambiente onde há muito barulho e nós já estamos lá há bastante tempo, nós não percebemos que aquele barulho está prejudicando. Mas quem chega de fora percebe no primeiro momento, na sua audição, a agressão aos seus ouvidos. Assim é também a questão vibracional. Se nós estamos com a nossa vibração muito baixa, nós não percebemos o mal que aquilo está nos causando. Mas quem está numa faixa vibracional melhor, de primeiro momento, ele já percebe e identifica. Então, vamos, mais uma vez, enquanto não temos condições dessa prece se fundir como atitude em nós, dela se fazer sempre presente no nosso dia a dia e nas nossas vidas, pelo menos vamos fazermos a nossa prece com sinceridade, com gratidão, com carinho e com dedicação, porque o resultado sempre será o mais positivo possível. Vamos nos unir e vamos fazer essa prece, não esquecendo desta questão dos obstáculos, para que nós possamos enfrentar esses obstáculos de cabeça erguida, tirando o proveito devido de cada situação, de cada momento que a sabedoria divina conduziu em nossos caminhos. Na permissão de Deus, eu peço aos bons trabalhadores da luz, aos incansáveis amigos espirituais, peço a vibração divina de uma trabalhadora, de uma serva de Deus que se encontra aqui presente conosco, que ela possa também estar trazendo a sua colaboração nas nossas vidas, clareando as nossas mentes, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos compreender e identificar de maneira mais fácil o porquê dos nossos obstáculos, das nossas lutas e das nossas dificuldades
Eu peço que a irmã Clara, em sua infinita bondade e misericórdia, por tudo que ela passou na terra, e que por esta presença que se encontra conosco, das suas correntes, que possa estar trazendo o fluido da sabedoria, o fluido da cura, o fluido do equilíbrio, do esclarecimento para as nossas mazelas e para as nossas dificuldades. E termos a certeza que todo o sofrimento, ele é decorrência do nosso passado, das nossas atitudes, dos nossos atos impensados. Pai amado, Pai de amor, de poder e de bondade, conduze-nos ao esclarecimento e à sabedoria, que neste momento as nossas mentes, os nossos fluidos mentais vibracionais possam estar recebendo a compatibilização com as ancoragens de fluidos superiores, nos possibilitando desta forma o equilíbrio, o bom fluido e o raciocínio de tudo aquilo que é as nossas vidas no presente momento. Combate nesse momento toda a preguiça, todo o descaso, toda a revolta, toda a energia ainda caracterizada por atos sombrios e perniciosos às nossas almas. Que possamos sermos receptivos aos teus fluidos de paz, de amor e de bondade. Que os teus trabalhadores de socorro, trabalhadores do plano espiritual, do esclarecimento, do discernimento, que possam eles ter acesso mais fácil às nossas mentes, aos nossos campos vibratórios, que os espíritos embrutecidos, que nós mesmos damos guarida por meio das nossas atitudes, atos e palavras, que possam ser esclarecidos, que possam ser iluminados pela Tua divina prudência e pela Tua divina paciência e amor, que neste momento possamos nós, tão pequeninos, tão frágeis ainda, recebermos estas cargas renovadas de amor e de equilíbrio, e que nos possibilite, Senhor. Humildemente te pedimos que dia após dia possamos fundir em nós um pouquinho, uma milésima parte desta prece em nosso viver, desta oração em nosso viver, para que possamos nos melhorarmos gradativamente e um dia podermos regressarmos ao Teu divino lar. Que assim seja.